Olá, boa tarde, 1h05, o Sala de Redação nesse dia tão especial, neste 23 de setembro do ano da graça de 2020, o ano de tanta complicação, o ano da pandemia, mas o ano que tem, pela primeira vez na história, grenais pela Copa Libertadores da América. O primeiro, você lembra, terminou muito mal, terminou em pancadaria, ainda tivemos problemas com esta pandemia, com o coronavírus que estava chegando e estacionando aqui, esteve lá na arena e contaminou muita gente, o que foi muito grave naquele momento, mas enfim, hoje temos um Grenal que não tem público, tem apenas os jogadores, tem apenas os dirigentes, os profissionais do futebol, enfim, o estádio completamente vazio, mas a emoção sempre muito grande, porque o nosso clássico Grenal se renova a cada evento. Gimo Indústria Gaúcha. Andressa Xavier, é certo dizer que nós temos mais de 2 dígitos de vacinas sendo testadas já na fase 3, correto? Temos 2 dígitos, temos 10 vacinas sendo testadas na fase 3. É humanamente impossível, Andressa, que 10 vacinas cheguem à fase 3 e nem umazinha dê jeito na nossa vida. É impossível, Andressa. Pelo amor de Cristo vivo. Seria um time com passe de bola, chute a gol e não conseguir mais. Isso a gente não pode ter, né? A gente precisa de gol. Não faz sentido. Dessas 10 vai ter uma, pelo menos, que a gente vai carimbar na janela, que nem o Pedro, e vai ficar esperando. Eu tô com o bracinho na janela, viu, Maurício? Pra ser um pouquinho mais singela do que o Pedro. Eu já era fã da Andressa, entendeu? Eu adoro a Andressa. Mas eu sou tua fã, Guerrinha. Essa pergunta que ela me fez mexeu comigo. Tu já tem 60? Foi carinhosa, né? Mas ela te surpreendeu, Guerrinha. Tu não é candidato a vereadora, né? Doenças, olha, vamos ver, Andressa, tu não está concorrendo a vereadora agora, o prefeito de Porto Alegre? De jeito nenhum, assim? Eu tô fora disso, viu? Eu só fiz um agrado pro meu amigo Adroaldo Guerra Filho. Pra você ver como, Guerrinha, você tá com moral com a Andressa quando pergunta pra mim, diz assim, Maurício, tu tem 50 e quantos? Porra, fiquei, olha, por Deus. Quem é o mais velho do programa é o Davi? O Pedro. Isso? Pedro. Toda semana pergunta quantos anos eu tenho. Eu sabia que ele ia envaretar, ele já soltou um que isso? Não, sou velhinho, mas estou inteiro, né? O Pedro, tô correndo atrás das gurias. O Pedro canta desde cedo. E elas correndo mais ainda de mim. As gurias estão treinando a corrida do Pedro, viu? O Pedro tá correndo atrás das gurias, mas ele nunca alcança. Continua correto. Eu quero saber aquele carro que derrubava a bicicleta ali na orla do Guaíba ali. Além do gol da vacina, Maurício Saraiva, eu quero saber dos gols dessa noite, os gols do Grenal, hein? Pois eu tenho essa expectativa. Maurício, diferente. deixa eu só te dizer uma coisa. Tem uma notícia hoje que é muito intrigante e que foi objeto de uma matéria feita por companheiros nossos, o Felipe Duarte, o Douglas de Moliner, o Saibo Miachini e o Rafael Gomes. E nós vamos falar depois, porque o Grenal, claro que é mais importante que isso, mas o Grêmio pagará 3,4 milhões parceladamente pela rescisão de alguém que não jogou no Grêmio, Thiago Neves. Olha só o custo desse negócio. Mas vamos falar depois sobre isso, tá? Só quero deixar essa manchete aí. Ô Pedro, eu quero só dizer aqui que o Inter está reforçando pelas redes sociais algo que é muito importante e que precisa ser levado a sério pela torcida. Não pode ter aglomeração, nem presença de torcida a menos 100 metros do Beira-Rio. É proibido também o uso de sinalizadores, as ruas de fogo, tudo aquilo que a gente sabe que é bonito, que é legal, não pode ter. E o Inter está alertando que o não cumprimento dessas determinações pode gerar punições ao clube. Então é um pedido para as torcidas que não cheguem perto do Beira-Rio, porque não é o momento disso, é o momento de acompanhar em casa com o ouvido na gaúcha. Eu estou confiando essencialmente, Pedro e todos nós, eu estou confiando essencialmente na vocação ofensiva dos treinadores para que o Grenal dessa noite não seja o empate que boa parte da bancada entendeu como bem razoável para os dois times, para a sequência da Libertadores. Eu estou confiando no Renato Portaluppi, que no domingo tirou um volante para botar um atacante porque não estava contente com aquele empate em que ele não tomava gol, mas também não ameaçava o adversário. O Cudê, que disse para mim e para os meus amigos que estavam na bancada na entrevista no início do ano, que prefere ganhar de 4-3 do que de 1-0. Eu estou confiando nessa vocação ofensiva deles para que nós não tenhamos um Grenal do medo, e sim um Grenal como ele merece ser. Um Grenal em que alguém vença, esse alguém muda de patamar, bota o outro na crise, porque é assim que é Grenal, e a vida vai continuar e as emoções virão. Que não seja um Grenal frio, morno, pragmático, feio, burocrático, que não seja, meu pai.
Tá, mas não tem jeito de ser um Grenal legal se não for um Grenal assim muito ofensivo, Maurício. Não tem nenhuma chancezinha. Claro que não tem jeito. Claro que não tem jeito. Deixa eu só chamar os repórteres que estão nas concentrações para que eles nos atualizem neste momento das notícias, tá? E depois a gente vai poder comentar bastante. O Rodrigo Oliveira está na concentração do Inter, não é, Rodrigo? É isso, Pedro. Estou aqui na concentração do Inter no bairro Higienópolis. Tem então, um jogador... a tua voz eu não estou reconhecendo bem. O Rodrigo, bota a tua voz verdadeira aí. Boa tarde, Pedro. Boa tarde. Tudo Estou aqui bem? na concentração. Boa tarde. Estou na concentração e conversei hoje. Que me disse. Tá bom. Valeu. Obrigado, Rodrigo. Qual é a concentração que eu estou? Eu agora estou na dúvida. No Grêmio ou no Inter? No Inter. Estou no Inter. Mas tá concentrado. É muita concentração. Vamos ao Rodrigo Oliveira Frio agora. O primeiro aí estava até com uma qualidade de som melhor, né, Pedro? Som de estúdio. Mas, Pedro, o técnico Eduardo Cudê prepara... Dá a manchete primeiro. Para, Rodrigo. Dá a manchete primeiro. Uma palavra só. Surpresa. Olha aí. Ai. Vamos lá. O Inter prepara uma surpresa para o Grenal, ou pelo menos trabalha essa possibilidade. Me refiro a Marcos Guilherme. Esse jogador está concentrado, teve um entorse no tornozelo direito há 10 dias. Na ocasião, o Inter divulgou o seguinte, que o tempo mínimo de parada do Marcos Guilherme era 10 dias. E esse prazo termina hoje. E tem um ponto que me leva a crer, viu, Pedro, que é significativa as chances de o Marcos Guilherme começar o Grenal. O Johnny não está concentrado. E o Johnny tem dores na coxa direita. Ele não está concentrado porque não tem chance nenhuma de jogar e nem de ficar no banco. Se o Marcos Guilherme está concentrado, é porque, no mínimo, há uma possibilidade de ele aparecer na equipe no lugar do Patrick, que também está concentrado. A gente não pode descartar, mas aí é muscular o problema, né, Pedro? É mais difícil. Muito bem, vamos à concentração do Grêmio. Douglas de Moliner. Boa tarde, Pedro, a todos os amigos do Sala. O Grêmio tem também nessas questões de mistério a tentativa de colocar Pedro Jeromel em campo. O Grêmio nega e evita descartar a presença do jogador no Clássico 427. Já pelo lado das informações de bastidores, até trazida pelo Rafael Gomes desde ontem, há uma grande possibilidade, praticamente certeza, de que o Jeromel não estará em campo. Inclusive, ontem à noite, o jogador fez fisioterapia na academia do hotel. Então, há toda uma preparação, todo um mistério para ver se Jeromel formará ou não a dupla de zaga com Walter Kahneman nesta noite no estádio Beira-Rio. O restante do time não tem muitos mistérios. O tripé de volantes permanece, Darlan, Lucas Silva e Matheus Henrique e PP. Informação trazida por ti também, Pedro. Vai para o jogo ao lado de Alisson e Diego Souza, formando o trio de ataque. O Grêmio deve ter Vanderlei, Vitor Ferraz, Rodrigues, ou numa grande surpresa o Pedro Jeromel, praticamente descartado, mas não, nesse momento de mistério não dá para descartar absolutamente nada, mas Rodrigues, Kahneman, e na esquerda o Diogo Barbosa fazendo a sua estreia em clássico. Meio de campo com Lucas Silva, Darlan e Matheus Henrique, Alisson, PP e Diego Souza. E reforçando, destaque que tu trouxeste na abertura, Pedro, 3.400.000 reais será o valor pago pelo Grêmio parcelado e praticamente 2 milhões por danos morais. Formação de Gaúcha ZH em parceria com os colegas Felipe Duarte, Simon, André Silva, enfim, toda a equipe que trabalhou em cima dessa informação nessa manhã. Tá legal. GZH preparou uma super cobertura para o Grenal dos 427. Felipe Gamba, Luciano Pério e Felipe Duarte comparam os elencos da nova edição do Mano a Mano. No Grenais da Minha Vida, você fica sabendo quantas histórias, empates e derrotas o seu time conseguiu no Clássico desde o seu nascimento. Ainda tem a cobertura pré-jogo, a narração torcedora no
app GZH e o player para ouvir a Jornada da Gaúcha. Para conferir toda a cobertura, acesse gaúchazh.com.br e não esqueçam, às 19h você passa para o canal 94.3 da Rádio Atlântida e ali estará o futebol da Gaúcha durante o horário que a Gaúcha estará na Copa do Brasil. Então, você não vai perder absolutamente nada de nadinha. A Gaúcha hashtag ouvido na Gaúcha, tá legal? Diogo Oliveira, o que tu ia dizer, Diogo? Não, eu ia seguir nesse papo legal que o Maurício propôs, porque assim o Grenal, e o Davi já tratou disso no livro também, na história dos Grenais, a história do Grenal, ela não é um jogo de brilhantismo, de espetáculo. Ao contrário, ele é um jogo sempre muito guerreado, de muita marcação, muita de conquista de espaço, muito travado, truncado, sempre foi assim. Pode, eventualmente, com o andar da carruagem do jogo, acontecer uma goleada, como a gente já tem várias delas, inclusive. Mas, assim, o jogo é sempre nessa ideia de vamos assinar num empatezinho, né? Falando em termos gerais, assim. E eu acho que o cenário que Inter e Grêmio tem nesse momento, eu acho que ele leva para isso. Ele leva, o Grêmio reconhece que perdeu a identidade e se reforça no meio-campo. O Diogo Barbosa, inclusive, é um indício de que isso vai acontecer, né? Porque vai soltar os laterais para o meio-campo ser povoado. E o Inter tem, inclusive, na sua história recente, quando o Inter conseguiu lá atrás, num exemplo que até o Maurício trouxe, quando o Inter conseguiu acabar com aquela série de 9 Grenais que não conseguia vencer lá em 2013, o Inter joga com 3 zagueiros, o André Cruz, o Vinícius e o Luiz Alberto, e adiante deles ainda tinha Sangalete, Clayton e o Flávio, que é o que sai no intervalo para entrar o Cleiton Xavier, que muda o cenário do jogo. Então, eu não sei, em que pese os treinadores terem ideias ofensivas, mas o Renato tem ideia ofensiva, mas já botou os 3 volantes, né? O Cudê tem ideias ofensivas, é verdade, mas ele lá atrás já teve a experiência que a gente criticou com razão, Musto e Rodrigo Lindoso. Eu acho, Maurício e amigos, eu acho que esse vai ser um Grenal assim de ninguém indo para cima com tanta força assim, não. Agora, isso é um conceito do Maurício Saraiva, que eu detesto. Ideias ofensivas. Agora, imagine o seguinte, todos nós temos ideias ofensivas. Tu tendo jogadores, tu tem ideia ofensiva. Tu não tendo, tu enche de volante. Tá resolvido o problema, Você não tem ideia ofensiva nenhuma. Você quer volante ruim de qualquer jeito. Que ideia ofensiva que você tem? Você tem ofensiva ou bom senso. No caso, você tem ofensiva ou bom senso, meu narrador. Ei, Maurício. Pra ti, no caso, essa ideia do Pedro é uma ofensa, não é que ela seja ofensiva. Não, diferente do que você colocou na sua coluna, acho que foi ontem, falando sobre a necessidade do primeiro volante, eu me lembrei imediatamente. A coluna do Davi. Mas eu me lembrei imediatamente, sabe de quem, Davi? Do Andrade, do Flamengo, do Caçapava, do Internacional, do China, do Grêmio, que era o próprio Dinho, mas eu estou indo mais para trás ainda. Jogadores que tinham muita capacidade de marcação, mas isso não fazia deles... Então, se tem o bom, melhor. Se tem o não, bom, mas se tão ruim não entra. O ruim não joga. Eu tô chamando de volante. O ruim vai pra padaria. Não, o básico do futebol é saber... O básico do futebol é saber lidar com a bola. Se não souber lidar com a bola, tem que procurar outra área. Tem que ter domínio, tem que ter habilidade, tem que entender o jogo. Ademir Keif o Ademir Keif sabia brigar com a bola, trabalhar com a bola. O Vitor Hugo sabia trabalhar com a bola. Em respeito aos nomes que você citou, eu não vou avançar sobre isso. Eu vou citar só os bons. Eles são tecnicamente ruins tecnicamente. Mas eles são jogadores que dão proteção aos zagueiros. Pronto, tá resolvido o problema. Mas aí não me serve. Não bota o ruim. Nesse contexto não me serve. Nesse contexto. Tá bom, vamos falar do Grenal então. Mas estamos falando do Grenal. Só para deixar claro, eu tive ideias ofensivas há 40 anos atrás. Hoje eu tô com três volantes. Hoje eu mas o Guerrinha ficou chocado com o André. Linha de 4, 3 volantes. Falando do Grenal aí, e eu tava vendo as escalações que são antecipadas pela nossa reportagem e tal, e eu confio na nossa reportagem, evidentemente. No entanto, eu vou dizer uma coisa para vocês, conhecendo o Renato como conheço, me parece que ele, se ele pudesse botar exatamente o mesmo time que ele botou no domingo passado, ele botaria. Claro que, voltando Kahneman e Jeromel, por exemplo, seriam esses aí. Então eu tenho uma suspeita, é só uma suspeita, só um palpite, tá? Não é informação nenhuma. Só um palpite de que o Robinho vai começar jogando essa partida.
com uma ideia... de quem? Sem o PP? Eu acho, não, Sem acho PP. que posso te Sem o ajudar. PP? Eu acho, Davi, ninguém não tem informação, tá? Um cutuco que ele pode ir com Lucas Silva, Matheus e Robinho em vez do Darlan. Isso é melhor. Isso é melhor, Duda. Eu acho Mas que assim, não. a Eu acho informação ele que eu joga. tenho, tá? Kahneman e PP jogam. Pedro já deu isso aqui e uma fonte me confirma a mesma coisa. Outra coisa que já estão falando que não é novidade. Jeromel vai fazer tratamento até 9h29. Então tá fora. Até 9h29. Porque uma hora antes tem que ter a escalação, tem que ser até 8h29. Então até 8h29. Se é isso aí, esses jogos. se o planejamento é esse, ele tá fora. Se ele vai fazer tratamento até essa hora é porque ele não está 100%. Não, Não, tem não, óbvio que não tá 110%, 100%. tá fora. Então tá fora, não joga. Mas eles querem que ele vai jogue. fazer tratamento. Vai fazer tratamento. Vai fazer. Tem um cara Ele do vai lado fazer do Jeromel tratamento. nesse momento tratando ele, agora. Duda, ele vai fazer tratamento para enfrentar o Atlético Mineiro. Hoje ele tá fora. Mas o jogo reporta hoje. O Renato gosta de jogar. Se encaixa o mesmo quadro do Patrick. Também tá fora. O Patrick, eu não duvido que jogue o Patrick, não. Agora, não joga, muscular não joga, Davi. Não joga, Davi, muscular não tem. Patrick. Mas será Claro que muscular não nem tem Jeromel nem Patrick? Será que eu tô indo pelo que estão dizendo. Daqui a pouco é dor de mas dente, quem né? sabe, né? Daqui a pouco é dor de dente. Não, mas o Jeromel, a gente viu o Jeromel lance, a gente achava que era muscular, depois se disse que não era muscular. Né? O Patrick... Se não fosse muscular, ele jogaria contra o Palmeiras. Olha, é só uma tendência. Ele estaria em campo contra o Palmeiras. Claro que é muscular. Os caras, nessa hora, eles escondem tudo. Tem os migué de Grenal, né? Aquela história. Mas, Davi, olha como é diferente, Davi, o caso do Marcos Guilherme. O Marcos Guilherme, diferentemente do Patrick, não me surpreende nada se ele começar jogando, porque a lesão dele foi traumática. E aí eu vou fazer aqui o impostor, tá? O médico charlatão. Eu sei, por tudo que já trabalhei, como o Davi, o Diogo, o Léo, o Guerrinha na reportagem, no setor, que lesão muscular você não infiltra, porque não adianta nada. Você vai infiltrar e o cara não vai conseguir jogar. Agora, quando a lesão é traumática, você faz uma infiltração para o cara não sentir dor. No caso do Thiago Galhardo, tem um entorse no tornozelo. Você faz uma botinha nele e dá uma infiltração, ele não sente dor e joga. O Marcos Guilherme teve uma lesão de trauma, ele quase quebraram a perna dele. Se é trauma, ele pode infiltrar, fazer a botinha e ir pro jogo. E reequilibrar o Internacional. O Marcos Guilherme, o Maurício, já está dando os 10 dias. Guilherme, já está dando os 10 dias. Ele teve a lesão. Ele fez a lesão e o prazo de recuperação era 10 dias. Então está dando exatamente agora nos 10 dias. Aliás, com o Kahneman é a mesma coisa. Mas no caso do Marcos Guilherme, que é trauma, como disse o Maurício, tá batendo exatamente nos 10 dias, o que reforça a ideia de que ele pode pelo menos ficar no banco. A entrada do Marcos Guilherme... A questão, Leonardo, a questão do Robinho, sairia o PP treinou na segunda-feira, foi a informação que eu passei. Ele e o Kahneman treinaram o tempo todo, não sentiram nada. Mas o PP já tem um tempo sem jogar e pode ser que ele queira menos ataque e mais reforço no meio, sei lá, alguma coisa assim. Bom, mas pode sair o Darlan também, né? O PP, pode botar o Luiz Fernando Pedro. Também, né, do PP. Mas o PP... Tem várias coisas que ele pode fazer. Mas a questão do Robinho, jogo do Grêmio, a questão do Robinho é o seguinte... Ainda vi. É que o Renato gosta... O Renato gosta do jogador, como ele chama, cascudo, né? Ele gosta do jogador experiente, do jogador que tem uma rodagem, que encara uma partida difícil com naturalidade. Ele gosta disso. Então, como ele experimentou o Robinho na partida contra o Palmeiras e o Robinho foi bem... E não tirou ele até o fim do jogo. Não, acho que ele saiu no finalzinho, não me lembro. Bem no finalzinho. Robinho saiu. Mas bem no finalzinho, né, Maurício? Porque quando sai o Lucas Silva, não é o Robinho que sai mesmo cansado, ele vem ser volante, inclusive, daí. Quando o Robinho sai, vira 4-2-4 o Grêmio. Isso. O Robinho recua, né? Porque ele pode jogar na do Maicon. Mas começar com o Robinho em detrimento do Darlan, e eu vou pela informação do Pedro e do Duda, se o PP estiver pronto, vai jogar. Porque o PP é o extrema. Nessa ideia do Renato de jogar com um tripé no meio campo, tu precisa que os extremas sejam meio armadores, troquem de função. O Alisson faz isso, o Everton não fazia, o Luiz Fernando não faz, o PP já faz. O PP tem gol no lado direito dentro da área. Então é fundamental que tu ocupe aquela área à frente dos volantes. Então o PP joga. Ficaria a dúvida Robinho e Darlan. Só que, começando com o Robinho, tu tem uma troca certa ali na frente.
porque o Robinho, acho que é o quarto, quinto jogo dele, né? Ele jogou uma partida mas são 5 Mas pode trocar 6. Pode trocar 6. Pode trocar 5. 6 na Libertadores, não é 6 na Libertadores? Não, 5 6 estrangeiros, 5 trocas. 5. Ah, 5 trocas, tá. Pois é. Mas é bastante. É bastante, né? Essa conta de que vai perder uma troca com 5, ela não é tão grave. Fala, Guerrinho. Mas, Esse Grenal, mas aí, Pedro, Grenal, tu pode fazer 3 paradas. Ela precisa ser levada em conta, embora tu possa trocar bastante, tu tem 3 paradas, né? E tu já começa com um jogador que ali na frente tu sabe que tu vai ter que mexer nele. E o Darlan não tá desencaixado, né? Aliás, o Darlan tá bem nessa ideia de jogo do Grêmio, né? Eu gostaria muito de ver um Grenal como o Maurício projetou. Um Grenal com os goleiros trabalhando, com os zagueiros trabalhando, os atacantes fazendo a sua parte, tudo isso eu gostaria. Mas eu olho para os dois times, as escalações, e vejo que os dois, até porque não se tá cogitando a presença do D'Alessandro, 2 times sem armadores. Então, são times que estão mais preocupados, pelo menos no papel, a defenderem, a não atacarem. Claro que vão atacar uma bola parada, vão tentar, daqui a pouco, uma jogada de lateral, uma coisa desse tipo aí. Mas os criadores dos 2 times, eles aparentemente não estarão em campo. E aí, o que vai acontecer? A disputa vai ser acirrada no meio-campo em termos numéricos. Aí é que pode decidir o jogo. Com quantos jogadores o Grêmio terá hoje no meio-campo? 3 volantes e mais a volta de um dos homens do lado, ali o Alisson ajudando, são 4. O Inter, se jogar Musto e Lindoso, o Inter terá a mesma coisa, os 3 do meio e mais um da frente voltando, que é o Galhardo, são 4 contra 4. Entendeu? E aí fica muito equilibrado o jogo, porque falta criação. Onde é que vão chegar? Vão chegar na bola parada, vão chegar numa subida de lateral, cruzando para a área. No caso do Inter, Guerra, se volta o Marcos Guilherme, o time oxigena. Porque aí você vai ter, embora seja o mesmo jogador, o Musto com o Lindoso, eles fazem a mesma coisa no mesmo lugar com a mesma característica. Mas o Cudê gosta, vai botar, muito bem. Logo à frente deles, se é 4-2-1, 4-2-3-1, né? Então, 4-1-3-2. É um primeiro volante, é que pra mim os caras são o mesmo, mas entendi, Léo, obrigado. É que pra mim os caras são tão iguais que eu boto um do lado do outro, mas tudo bem. Você vai botar um à frente deles, tá? A linha teria, Guerra, o Marcos Guilherme, o Lindoso e o Bosquilha. Na frente, Galhardo recuando para fazer a flutuação e um atacante que é o Abel. A volta do Marcos Guilherme pelo menos oxigena o jogo do Inter com mais velocidade, alguma capacidade de drible, aproximação com o Thiago Galhardo e com o Bosquilha. Diferentemente de se joga o Lindoso mais o Nonato pelo lado, que nem é dali, aí você tranca a rua mesmo, a sua capacidade de atacar fica muito menor. A presença do Marcos, eu vejo a presença do Marcos Guilherme, caso aconteça, é com a intenção de coibir os avanços do lateral esquerdo do Grêmio, que é um jogador muito mais ofensivo do que defensivo. Tu coloca ele nas costas do Diogo, e aí o Diogo vai ter mais cuidado em se juntar ao meio-campo, algumas vezes chegar lá na frente. Por quê? Porque sabe nas costas dele, mesmo não tendo a zaga lá, a zaga titular, ou tendo um só deles, que é o Kahneman, ele vai ter um pouco mais de cuidado, um pouco mais de receio em subir. Esta seria a justificativa para a escalação do Marcos Guilherme. Mas eu duvido que seja isso. Eu acho que eles estão mais preocupados em botar bastante gente no meio-campo para tentar ganhar o setor e coibir o adversário de agredi-lo. Eu vejo assim o início do Grenal. Talvez eu mude, vendo o jogo lá, mude a minha concepção. Mas acho que antes do jogo, pelo que eu estou lendo nas escalações, a intenção é essa. Vamos ganhar o meio-campo para evitar de corrermos riscos. Se alguém perder o Grenal, vai ser demitido? Não vai ser demitido. Mas, dependendo do que acontecer ao final da fase de grupos, a chapa esquenta. Mas a entrada do Marcos Guilherme, Guerra, o Maurício pega bem, ela dá um equilíbrio, porque tu tem o Bosquilha, que é um cara vertical de um lado, e tu vai ter o Marcos Guilherme, que embora ele não esteja se resolvendo, ele não tenha se encaixado ainda, o Marcos Guilherme é um cara agudo. E outra, tem a questão técnica, né? Essa questão de velocidade que equilibra, e tem uma questão numérica. Hoje a volta do Marcos Guilherme ela precisa ser saudada pelo Eduardo Cudê,
porque não tem alternativas para formar linha de 3. E aí no meio talvez o Nonato pode dar o luxo de escolher um D'Alessandro, o Praxedes, o certo, se ele quisesse ser agressivo, ele colocaria o D'Alessandro. Porque esse agudo que tu te refere ao Marcos Guilherme, ele tem sido no dia 5 só, para receber. Para mais nada. Ele não tem dado contribuição nenhuma. É verdade que muitas e muitas vezes ele foi mal escalado. Escalado como meio-campista, ele não é meio-campista. Ele é um jogador para entrar no decorrer do jogo, pegar o adversário cansado e aonde tiver espaço para contra-ataque. Ponto, acabou. É isso aí. Mas ele seria escalado aí, eu acho, Guerrinha, não? Não para começar o jogo, tu esperar que ele vai ser brilhante. Não vai ser. Não vai ser. Ele vai ser um cumpridor de papel. Então, para cumpridor de papel, muito provavelmente, tu bota um outro para marcar. Mas eu não quero só marcar, eu quero criar. D'Alessandro. Então tá, D'Alessandro. Mas eu acho que com a opção de Musto e Lindoso, não sei não se ele está pensando em atacar. Olha, estou pensando no leite fresquinho e nutritivo que chega lá no Zafari. Descobri alguma coisa, né? E apontei o seguinte, o Marcos Guilherme chegou a fazer pelo menos um teste no treino de ontem. Eu não tenho detalhes desse teste, não sei se foi um treino tático ou uma atividade no campo para ver se ele tinha condições. Mas o fato é que a ideia do técnico Eduardo Cudê é utilizar o Marcos Guilherme. O Patrick tem chances remotas de jogar, não teve condições de participar do treino de ontem, mas está concentrado, fez tratamento pela manhã e está aqui. Mas a possibilidade de ele conseguir jogar é muito pequena. Não podendo jogar o Patrick, a ideia do técnico Eduardo Cudê é utilizar o Marcos Guilherme, se ele, claro, tiver condições, justamente porque, no entendimento do Cudê, é o único jogador com a característica, com a vocação para jogar pelo lado do campo. Então são significativas as chances de o time do Inter ter Musto ou Nonato, Rodrigo Lindoso, Bosquilha e Marcos Guilherme, e na frente Thiago Galhardo e Abel Hernandes, Pedro. Tá legal. Obrigado, Rodrigo. Esse é o esforço que faz o nosso repórter para trazer a informação mais próxima daquilo que vai acontecer, sempre com as dificuldades naturais dos mistérios de um clássico Grenal. O Grupo IAS apresenta Estamos de volta, esse é o Sala de Redação, 1h40. Chegou o Gimo. Então deixa eu passar aqui, Pedro, agora com calma, o que eu recebi, né? O que esse Gabardo usa mais o telefone do que os caras do Serasa, entendeu? Nunca vi. Os caras do Serasa ligam seguido pra mim, viu, Gabardo? Eu acho que esses são meus fãs, estão sempre ligando. Eu vou contar ligeirinho, esse dia eu recebi uma ligação de um cara me cobrando uma conta de 30 anos atrás. Eu digo, eu tenho a maior vontade de quitar isso aí. Sim, mas como é que nós vamos fazer? O cara perguntou pra mim, eu digo, eu tô jogando na Mega Sena, assim que eu tirar apareço aí. O cara desligou na hora. Gabardo, o que tu descobriu isso aí, Gabardo? Olha a marra do Gabardo, né? Enquanto vocês ficaram aí batendo boca, eu fiquei buscando informações sobre a escalação. Pretensioso. Quem tem 4 viagens já nesse Campeonato Brasileiro, tá assim com a chefia. Eu tá dando uma ciumeiro, Andrezinho, já tá escalado pra quarta. Nós estamos de olho nessa panela aí. Bom, vamos lá. Tá bem dividido, Pedro. Eles estão viajando também. Tá tudo em casa aí. Nossa chefia tá fazendo uma justa divisão nas viagens. Isso. Pedro, o que eu busquei de informações aqui. Não quero fazer fofoca, né? Longe disso, né? Eu também quero achar justo a nossa chefia, tá, Gabardo? Mas sem também dúvida. Acho muito justo. Corretíssima chefia, olha, boas escolhas da chefia. Deixa o rapaz dar informação. Eu tô louco para saber a informação. Eu não teria condições, infelizmente, de cravar as duas escalações, mas recebi algumas boas informações. Bom, deixa eu começar com o Inter aqui. E depois eu passo para o Grêmio, porque no Grêmio tem algumas novidades aí. Bom, no Inter, o que eu recebi? Lomba, Saravia, Zé Gabriel, Cuesta e o Wendel. Lindoso, Nonato, Praxedes ou Musto, Bosquilha, Thiago Galhardo e Abel Hernandes. É o que eu recebi de informação. Da escalação do Inter, com uma dúvida, Praxedes ou Musto. Mas o que eu recebi é que a tendência é o Praxedes como titular. No Grêmio, e colocaria duas dúvidas no Grêmio pelo que eu recebi de informações, mas não nos setores aqueles que a gente estava imaginando. Vanderlei, Vitor Ferraz ou Orejuela
Rodrigues, Kahneman e Cortez ou Diogo Barbosa. Dúvidas nas laterais. Lucas Silva, Alisson, Lucas Silva, Matheus Henrique, Darlan, Alisson e PP com Diego Souza como centroavante. O Jeromel, como o Duda falou, vai fazer tratamento intensivo no hotel, está fazendo tratamento, o Grêmio vai tentar de tudo, é muito difícil, é muito complicado, é praticamente impossível, mas o Grêmio vai fazer de tudo para tentar colocar em campo o Jeromel. Mas a tendência é o Rodrigues ao lado do Kahneman e coloco essas duas dúvidas nas duas laterais do Grêmio para o Grenal de hoje. Não tem tantas diferenças assim, né? Quer dizer, tem algumas diferenças, né? Mas é mais ou menos o cenário que a gente estava construindo. No caso do Grêmio, o tripé de volante está mantido. Se não jogar o Diogo Barbosa, seguramente joga o Orejuela daí, né? Porque um dos laterais ele vai acabar soltando porque tem ali o tripé de volantes. E a volta do PP está mais ou menos confirmada, né? Porque ele é uma peça agora... é o atacante mais agudo. Agora que o Gabardo falou, eu ia levantar isso lá no início. Eu não tenho essa convicção que o Diogo Barbosa vai começar o jogo. Eu achava que por ter sido poupado no domingo, o Cortez tinha mais chances. Né? Até porque o Grêmio, vamos deixar bem claro uma coisa, o Grêmio não pode perder o Grenal. Não pode perder o Grenal. O Grêmio no mínimo tem que empatar, no mínimo. Então, ele primeiro vai fechar a casinha. E dependendo do andamento do jogo, bom, aí vai apelar para o banco de reservas, vai botar força ofensiva, essas coisas todas. Por isso que eu levantei essa lebre de, não tendo o Jeromel, o Kahneman, tu vai proteger mais o lado esquerdo. Vai proteger mais com o Diogo? Não. Tu vai proteger mais com o Cortez. Isso sim, mesmo com 3 volantes. Que cada dúvida, que na verdade os treinadores não têm, né? Tanto o Cudê como o Renato já sabem exatamente que o time que vai a campo. O que o Gabardo pegou, mais o Rodrigo, mais o Douglas, os nossos repórteres padrão FIFA, eles foram vendo quais eram as alternativas com as fontes deles, mas é evidente que no início da tarde de um Grenal, o Cudê e o Renato já sabem quem eles vão escalar. Mas a dúvida que vem a público, do Eduardo, do Douglas e do Rodrigo, são dúvidas que representam a dúvida do conceito, Pedro. Não são jogadores iguais, são 2 atacantes. Um é de velocidade, o outro é de drible, mas são atacantes. Não. Se é Cortez, o Grêmio fecha. Se é Diogo Barbosa, o Grêmio abre. Se é Praxedes, tem passe e organização. Se é Musto, tem solidez defensiva e lentidão na saída. Então essas coisas todas são conceituais que estão no brete dos treinadores, embora eles já tenham isso decidido. Maurício, tem uma questão aí que eu concordo que tem questões conceituais aí. No entanto, me parece que essas dúvidas que o Gabardo está falando do Grêmio aí, elas não mudam muito o conceito, porque assim, se jogar Orejuela, joga Cortez. Se jogar Diogo Barbosa, joga o Vitor Ferraz. Prende um, solta o outro, é isso que você está dizendo? É isso, porque... Eu acho que está mais por Orejuela. A não ser que ele queira atacar com os 2 laterais, entende? Não, se ele tiver 3 volantes, ele pode, né? Eu acho que também tem o PP, Maurício, só para pegar na tua vírgula aí, Davi, bem rápido. Eu acho assim, então fica o Cortez e o PP num lado e o Orejuela do outro. Se tu tem o PP que é agudo para atacar, bom, aí Cortez para defender. Se eventualmente tu não tiver, bom, aí o Diogo Barbosa pode ser uma opção para atacar. Mas eu acho que dessa vez o jogo do lado do Grêmio vai ser pelo Orejuela. Mas tendo o PP... E no lado do Inter, o Maurício que está falando, do lado do Inter ali, essa ideia com Nonato e Praxedes é uma ideia de atacar, né? Sim, certamente. É de passe e proposição. Também, né? No passe e proposição. Mas é Praxedes ou Musto, né? Me agrada muito, né? No caso do Inter é uma variação grande, porque tu passa de uma posição mais defensiva, de um time mais sólido, para um time que tem um jogador que atua de área a área, que transita por todo o setor, que constrói, que é um cara de criação. No caso do Grêmio, Cortez e Diogo Barbosa, eu acho que o PP já bate de frente com o Saravia, que é um cara que sai muito, que ataca muito. Tu tendo o Diogo Barbosa, tu teria essa vantagem. Como o PP tem essa característica de sair da ponta para o meio, deixa o corredor livre e aí o Grêmio pode aproveitar isso. Mas não com o Cortez. O Cortez não consegue finalizar as jogadas.
E o Diogo veio, se não me engano, foram 10 milhões de reais, um valor alto para um lateral de 28 anos. Eu acho que ele veio para jogar, para ser o titular, né? Mas esse mas são duas Inter questões. aí com Praxedes e Nonato, Praxedes, Nonato, Bosquilha e atrás deles o Lindoso, me parece um meio campo como é que eu posso dizer, mais aberto. Faceiro, né? Faceiro. Mais aberto. É um meio campo que ele vai armar mais, é claro, mas ele se entrega mais para o domínio de um meio campo mais forte. Mas será que o Musto melhora defensivamente o Inter? Eu não sei se ele... Eu não sei, ele fica mais posicionado, Diogo. Mas aí a saída de bola é mais lenta, traz o adversário para o seu campo, ele tem errado passes, ele na hora de dar o bote ele faz falta e às vezes até expulso. Eu acho que ele individualmente ele tá mal. Eu não sei se a figura dele, assim... reforça tanto defensivamente o Inter, não. Quando eu disse lá que o Grenal não é um jogo assim de luzes, Maurício, e acho que independentemente da escalação, mesmo que tu tenha jogadores mais ofensivos, eles acabam sendo, pela natureza do jogo, mais contidos, mais controlados, Maurício. Deixa eu te dar, eu não é nem opinião, tá? Porque a minha opinião eu já dei a respeito de Musto e Lindoso reiteradas vezes. Eu vou dar fatos da seletiva do Internacional. Fato. Musto com Lindoso. Em campo, ambos. O Inter não tomou gol na seletiva. Mas quando é que o Inter vence os jogos no Beira-Rio para ir adiante? Quando um desses dois já não está em campo e o Internacional mexe para ser mais ofensivo e ganha de 1-0. Ou de 2-0, enfim. Mas faz gol. Faz gol. Quando já não há os dois juntos. Mas antes disso, naquela ideia que o Léo sempre levantava, tentando pensar com a cabeça do Cudê lá no início, que era uma fase em que ele não podia arriscar, antes disso ele garantia, embora uma pobreza ofensiva constrangedora, ele garantia a segurança defensiva com Musto e Lindoso. O Inter não tomou gol com esses caras, mas só fez gol, venceu para ir adiante, quando um deles deixou o campo e entrou um jogador mais ofensivo. Basicamente esse é o desafio do Grêmio e do Inter, mais uma vez, no Grenal dessa noite. Maurício, o Guerrinha disse ali que o Grêmio não pode perder o Grenal, né? Se poderia se complicar muito na tabela. No caso do Inter, o empate, em termos de tabela, não é ruim. Só que o Inter tem uma questão que ele precisa ultrapassar, é uma barreira que ele precisa ultrapassar, que é a de ganhar Grenal. Porque senão, se empatar vai ser o 10º Grenal, o Cudê vai completar o 5º sem ganhar do Grêmio aqui. Então, tem a questão da tabela que o Inter, empatando, ele se mantém na liderança, não, ele vai em busca de uma vitória fora, mas tem uma questão moral, e o Eduardo Cudê depois, no último Grenal, ele disse, daqui a 45 dias tem outro clássico, ele marcou na folhinha. Por isso eu acredito que, embora o Musto e o Lindoso de 3 dê consistência, Pedro, ele vai atacar. Tu tem razão, mas quem não pode perder é o Grêmio. O Grêmio, o Inter, pela tabela, claro, não pode perder Grenal, nenhum Colorado está pensando nisso, mas pela tabela, os 7 pontos do Inter e os 4 pontos do Grêmio, quem terá piores consequências perdendo o Grenal é o Grêmio, isso não tem a menor dúvida. Pelo conjunto, aí não perdeu o Grenal... Pedro, é terrível. E o empate... Terrível pro Grêmio, mas terrível. Questão matemática agora. E o empate, o Inter deixa o Grêmio na obrigada de classificar o Inter. Entendeu? O empate, exatamente. Ele deixa o Grêmio na obrigada de se classificar o Inter, né? Mas ele não se complica, né? Ele Duda. segue com a invencibilidade. Ele segue a invencibilidade, que vamos lá, na província isso é importantíssimo. Animicamente isso é maravilhoso. Não tem como contrariar. Então o empate pro Grêmio é muito bom, sim. É evidente que ganhar é a melhor coisa que tem, né? Não sou idiota. Mas assim, se empatar, olha, pode ter... Foi bom tu avisar, viu? Quem ligou o rádio, ele acha que eu sou idiota. O empate classifica os dois. Porque o Grêmio faz a parte dele aqui em Porto Alegre contra os dois. Também acho. E o Inter está classificado. Eu discordo disso porque eu não confio no desempenho do Grêmio em casa. Por isso que eu discordo dessa máxima do Guerrinha. A minha desconfiança para ter essa garantia de que o empate classifica os dois é que o Grêmio não está jogando o suficiente, nem antes com os titulares, para ganhar da Católica ou do América na Arena nesse momento. Se não ganhar em casa desses caras aí tem que sair mesmo. Bom, então. Agora, se ganha o Grenal, aí é outra conversa. Aí vamos jogar Sul-Americana, vamos ser campeão. É isso aí. Então tá, beleza. Nos bota na Sul-Americana. O Pedro e o Guerra disseram que uma derrota seria péssima para o Grêmio, terrível. E ela cria uma outra condição, porque o Inter vai estar virtualmente classificado
E o Grêmio vai depender do Inter nas últimas o Inter duas vai rodadas. o Inter vai estar classificado. O Inter matematicamente classificado. Matematicamente classificado. Porque tem o confronto de Grêmio e América e Grêmio e Católica. Então o Inter está classificado. Deixa eu lembrar para vocês que LG, o leite gaúcho, ele tem tradição e qualidade desde 1959. Estamos de volta, 2h03. Este é o Sala de Redação, que tem... Aqui é a nossa casa e nela nossa parceria faz a diferença. Tá? Cuidar bem de todos que vivem nela é o que fazemos. Conte com Banrisul. Tá? Eu repito, nossa parceria faz a diferença. Vinícola Aurora, a vinícola mais premiada do Brasil. Grupo IESA, vamos juntos, frigelar.com.br. Seu centro completo de climatização, Ruder Segurança para seus condomínios, tranquilidade para vocês, Avari Bourbon e Gimo Indústria Gaúcha, qualidade comprovada. Bom, Andressa Xavier, informações. As informações dos números aqui em Porto Alegre, Pedro, a gente tem uma queda que, pelas minhas contas aqui, é o menor número em 2 meses de pessoas em estado grave nas UTIs de Porto Alegre. São 289 pacientes pela atualização feita entre o fim da manhã e o começo da tarde. Ainda assim é considerado um número alto, claro, porque são quase 300 pessoas em estado grave, mas como disse já a doutora... próximos a 350, né? Ah, sim, esse número já esteve bem maior, Pedro. Então a gente tem um percentual, Davi, que é um pouquinho mais baixo do que nós tínhamos, que era na base dos 45%. Agora a gente tem 38% de pacientes com Covid sendo atendidos em Porto Alegre do total. Sabe que eu tenho uma impressão de que os médicos aprenderam bastante com esse mal, né? Eles começaram ainda tateando, vamos dizer assim, sem saber exatamente como agir, e agora eles já estão com know-how, eles já sabem como lidar com essa doença, como combatê-la. Tanto que, eu não sei se é uma impressão minha, pode ser impressão mesmo, mas até mais tarde eu gostaria de conferir isso, que eu acho que poucas pessoas hoje são entubadas, que é um procedimento bastante agressivo, né? E poucos chegam à UTI, né? Isso, poucos são entubados, para passar por esse processo, bota em respirador e tal, mas poucos têm sido entubados ultimamente. A doutora Nadine, que é do Clínicas, e o Clínicas foi um dos hospitais, tem 3 hospitais em Porto Alegre já que estão reorganizando a sua estrutura, né? Estavam com leitos destinados à Covid, e aí ela disse que não dá ainda para usar a palavra alívio, que não é exatamente isso ainda, pelo menos nesse momento, mas que sim houve essa possibilidade de reorganização para atender pacientes com outras doenças também, à medida que esse número vai se estabilizando. A Prefeitura diz que ainda não dá para considerar queda, mas sim uma estabilidade, o que já é uma boa notícia. E aproveitando para falar um pouquinho sobre estádios, que a gente falou bastante aqui ontem sobre a proposta da CBF, que foi aprovada pelo Ministério da Saúde, de ter 30% da capacidade dos estádios no Campeonato Brasileiro. A Prefeitura de Porto Alegre falou sobre isso, emitiu uma nota que diz o seguinte: a prioridade nesse momento é a educação e, na sequência, os setores que não tiveram ainda a oportunidade de funcionar. Somente após cumprida essa etapa é que deverão ser discutidas novas flexibilizações. E aí continua a nota: apesar da estabilidade da curva de transmissão e também da ocupação de leitos da UTI, o Comitê Municipal de Enfrentamento ao Coronavírus entende que ainda é prematuro liberar essa capacidade de 30% dos estádios, que no caso da capital seriam cerca de 15 mil pessoas na Arena ou no Beira-Rio. Então, por enquanto, não tem essa possibilidade aqui em Porto Alegre, não é prioridade. Não deveria ser, né, Pedro? Quem está internado lá nos Estados Unidos é o nosso colega Diego Casagrande, que felizmente já saiu da UTI, está no quarto, está se recuperando, ainda com alguma dificuldade de respiração, mas daqui de longe, né? Vai o meu voto de pronta recuperação para o nosso colega Diego Casagrande, que está nessa situação complicada aí. Bom, André Silva, você tem uma matéria que está em GZH e eu gostaria que você colocasse aqui para todos nós debatermos no Sala de Redação sobre o acerto feito com o Grêmio e os representantes do jogador Thiago Neves, a rescisão de contrato que tem, Bom, fala aí, André. Bom, boa tarde, Pedro, boa tarde a todos, né? Em parceria com o Rafael Gomes, com o Felipe Duarte, o Douglas Demolineri e o Simon Bianchini, pela manhã a gente foi fechando as pontas sobre este assunto. Bom, o Grêmio rescindiu alguns dias, todo mundo sabe, com o Thiago, enfim, tudo aquilo que foi divulgado, inclusive, em primeira mão aqui pelo Sala de Redação. O Grêmio
para não ser acionado judicialmente pelo Thiago Neves, porque isso era uma possibilidade, aliás, está no histórico do Thiago, né? Ele acionou todos os clubes desde o Paraná, inclusive o Atlético Mineiro, no qual ele nem jogou e está pedindo 20 milhões. O Grêmio fez um termo chamado transação extrajudicial. Ele é uma espécie de garantia para que não tenha uma disputa judicial posterior. E aí, neste valor, o Grêmio terá que pagar a partir do próximo dia 30, em parcelas em 12 vezes, o valor total de 3.400.000 reais. São 12 parcelas de 286.600 reais para totalizar este valor. São 600 mil reais que dizem respeito a salários e verbas rescisórias, 912 mil cláusula compensatória pela rescisão antecipada e 1.900.000 reais por danos morais alegados pelo Thiago Neves da maneira como foi conduzida a sua rescisão. O Grêmio fez este acordo no último dia 12, assinou, né, este acordo com o Thiago Neves, este acordo homologado para que, né, o Thiago não possa acionar o Grêmio. Então, se a gente pegar, Pedro, este valor de 3.400.000 reais de multa ou de rescisão de contrato, mais o valor que o Thiago recebia, e ali consta, né, dentro do contrato o valor que era o salário do Thiago, até era um pouquinho menos que a gente trabalhava. Ali falava em torno de 247.500 reais mensais, porque inclusive tem a cobrança do valor que venceria no mês de agosto. Aí eu fiz uma breve conta aqui, Pedro, que dá o seguinte, então ele já tinha recebido mais 1.750.000 de salários, com 3.400, custo de Thiago Neves para o Grêmio, 5.100.000 reais até a sua saída, ou em 14 jogos, 380.000 reais por partida. Mas aí eu quero fazer um acréscimo de um outro assunto, Pedro. Meu Deus do céu. Eu quero acrescentar um outro assunto debatido aqui, que é o seguinte, Leonardo, apenas para debate, tá? Surgiu ontem a informação da proposta do Grêmio pelo Cavani, né? Algo pouco mais de 20 milhões de reais, perfeito. Peguem aí, 5.100.000 do Thiago Neves. O Grêmio rescindiu há pouco, esse ano também, com o André. E eu estava vendo uma matéria que eu fiz no dia 30 de junho, pouco antes do Grêmio rescindir com o André, anunciar a rescisão. O Grêmio tinha até 30 de junho gasto com o André 10 milhões de reais para comprar 70% dos direitos, mais 9 milhões e meio de reais de salários até o mês de junho deste ano. E se fizesse o contrato até o fim, pagaria no total para o André 25.750.000. Foi rescindido, então já tinha gasto quase 20 milhões com ele. Com a rescisão deve ter gasto um pouco mais, né? Mas passou da casa dos 20. Então 20 do André com mais 5 do Thiago Neves, paga e ainda sobra uma grana para trazer o Cavani. Mas é só uma conta, claro que vai ter várias alegações se o Cavani acertar ou aceitar primeiro. Mas é só para ver como de repente o Cavani não é tão caro assim, senhores. Agora fica para vocês aí. É generoso, Andrezinho. E tem o Tardelli. E eu não botei também, o Tardelli na conta, viu? Isso, eu não botei o Tardelli. Eu só usei o André porque o valor bate parecido. O Tardelli é bem mais. Não, o Tardelli sozinho custa 40 milhões. Então, Tardelli mais André mais. Esses três aí. Sabe quanto é que custou o Kleber Gladiador, Pedro? Que o Grêmio acertou a rescisão também não faz muito tempo. Ah, não sei. 41 milhões de reais. Desde que comprou, pagou salário e pagou e acertou uma rescisão, né? Porque o Kleber entrou na justiça contra o Grêmio desde a época do Filipão lá e foram mais 7 milhões de reais de rescisão. O que está me intrigando é o seguinte: por que danos morais? Por que 1.900.000? Por que o Grêmio assinou correndo isso? Para não ser acionado na justiça, não ser processado. Será que ele tem direito a danos morais? Tem que discutir isso aí, né? Ele colocou todos os clubes na justiça e levou. Não, só uma dúvida aí, eu não tenho, realmente é uma dúvida, não tenho condições de responder, talvez alguém tenha. No caso de o Grêmio ser processado por danos morais, o processo levaria algum tempo, etc. O prejuízo não seria menor do que pagar todo esse dinheiro por assim... Isso aí teria que ser debatido. Agora tem um outro detalhe, né? E isso a gente ouviu também pela manhã conversando com algumas pessoas para chegar nesse assunto, que é um outro detalhe, que é o argumento do Grêmio, e que também vou trazer aqui. Que se o Grêmio tivesse renovado, né? Aquela matéria que o Simon trouxe naquele dia que o presidente conversou com o Pedro, o Grêmio gastaria, se renovasse, 8 milhões e meio, acho que era mais ou menos isso. 8 milhões e meio se tivesse ele jogado mais 3 ou 4 partidas e automaticamente disparado o gatilho. Não dá para deixá-lo no grupo, no grupo sem jogar, esperando que o contrato expirasse?
Não, porque acontece, tinha um acho detalhe, que não, né? Tinha um detalhe, ele não precisava jogar, ele precisava só pra súmula. Era só estar relacionado. Mas aí é a mesma coisa, Davi, é a mesma coisa que tu não ter o jogador, então faz logo esse negócio. Não, agora é o jogador mais caro da história do Grêmio, hein? Não, é um dos piores negócios da história do Grêmio se você fizer o recorte. Maurício, o recorte do Thiago Maurício, Neves. o mau negócio faz parte da vida. A contratação de um jogador que acaba não jogando faz parte, isso acontece em qualquer clube do mundo. O que está me chamando a atenção são os direitos morais. Da onde que tem isso aí? Quase 2 milhões. Querendo deixar penduricalho pro próximo, o presidente do Grêmio tem pouco isso assim, né? Mas deixou. Tem 36 meses para pagar. Não, Pedro, é diferente. Deixa eu só tentar fazer um contraponto ao Pedro aqui. Maurício? Muito rapidamente, a questão só para não perder o gancho. O Pedro fala que errar e acertar na contratação é do jogo e é do jogo. O que o Grêmio fez para ser um dos piores negócios da sua história é que o Grêmio fez um negócio de renovação automática com duplicação de salário para um jogador que vinha de um clube rebaixado, onde ele não terminou a temporada jogando por confusões fora do campo, e este jogador bastava assinar a súmula 20 vezes para o salário dele dobrar e o contrato renovar. Isso é das piores contratações que o Grêmio fez na história, Pedro. Mas o Grêmio voltou atrás, tá? E o presidente demitiu o Thiago Neves, que é um direito do presidente. Mas paga até o fim do ano, Maurício, mas não danos morais. Pois é, não vejo dizer que tem danos morais isso aí. O que o Grêmio quis foi evitar uma ação ali na frente que pudesse... Sim, mas daí... E aí... Vai pra justiça, tu não tem como prever. Vai pra justiça. A alegação, eu quero trazer aqui o que está no documento. Vamos fazer, André, só um pouquinho. Tu vê assim o caso assim, o segurança do supermercado não deixou o cara entrar porque ele é negro. Tá, tá. Aí o negro esse vai pra justiça e ganha 15 mil reais. Tá sem máscara. Tá sem máscara. Não, sem máscara pode, né? Porque a lei não pode. Não pode. Eu sei, não. Pode proibir. Eu tô tomando banho de máscara, Pedro. Eu tô tomando banho de máscara. Eu sei. Tá. Aí o cara faz o quê? Não sei o quê pra uma mulher e aí a mulher vai pra justiça, reclama. Sabe quanto é que dá a indenização de danos morais? 15 mil, 18 mil, 25 mil. Isso é de 1 milhão e 900. Mas o que o Grêmio fez pra esse rapaz? Mas qual é o mal que o Grêmio fez pra essa pinta aí? Pra ter que pagar 2 milhões de reais, rapaz. E tem mais. Eu não sei. A moral dele não vale esse valor. Eu não sei por que ele quer isso, Leonardo. E só o detalhe, né? Há pouco saiu a notícia e ele colocou o Atlético Mineiro sem assinar nada. Ele colocou na justiça, pede 20 milhões para o Atlético Mineiro também por danos morais. O que o Atlético vai pagar? Não sei, botou na justiça para discutir. Mas o Grêmio fez acordo, pelo jeito. O Grêmio fez um acordo, o Grêmio fez o nome é termo, eu tenho na minha frente, eu tenho o documento todo na minha frente, que é um termo de transação extrajudicial, tá? O primeiro transator é o Thiago Neves, o segundo é o Grêmio. E aí o Thiago alega aqui algumas coisas, por exemplo, sustenta que teve frustrada... Foi a rescisão no ar, aquela, certo? O que ele sustenta, André? Olha o argumento do Thiago Neves, ele sustenta que teve frustrada sua expectativa de renovação automática do contrato especial de trabalho, já que não lhe foi dada a oportunidade de atuar para o atingimento das metas, que era aquilo que se explicou se ele jogasse mais algumas partidas. Não nada. Exatamente. Mas a renovação aconteceria se ele jogasse bem. E aí ele sustenta também, e aí tem outro detalhe, o que o Thiago pedia aqui, sustenta que credor de danos morais por ter sido exposto quando da prática pelo clube dos atos relacionados à sua rescisão. E aí ele sustentava mais que era credor de verbas oriundas de contrato de trabalho não corretamente pagas. Olha só, tá, isso é tudo alegação do Thiago Neves. Óbvio que o Grêmio, no mesmo documento que eu tenho aqui, o Grêmio contrapôs tudo isso. Tais como diferenças de direito de imagem, diferenças de direito de arena, diferenças de prêmios e diferenças de bônus. E aí tem aqui a parte do Grêmio, que é o segundo transator, né, que entende que não praticou qualquer ato que pudesse gerar dano moral e entende também que pagou corretamente todas as verbas decorrentes do contrato. Aí o termo de rescisão foi assinado,
né? E aí está bem claro aqui, nenhuma das partes possui interesse em litigar. Eu consultei advogados hoje pela manhã até para saber se ele poderia usar esse documento contra o Grêmio para tentar ainda entrar na justiça. Não. Assinado isso, ele receberá, né, os seus R$3.440.000 em 36 vezes, e aí ele, Thiago Neves, não acionará o Grêmio. Será o primeiro clube que não será acionado na justiça pelo Thiago Neves. Isso é um acordo para evitar que vá parar na justiça. Agora, o Thiago Neves, esse problema Thiago Neves, ele estava no Rio de Janeiro, lá no Leblon, no apartamento dele. Ele não veio aqui bater na porta. Sim, nós fomos buscar o problema. Não, o negócio é pavoroso. O negócio é pavoroso. O Grêmio contratou o cara errado. O Grêmio tinha que ter contratado o advogado. Esse é que é bom. Pode crer. Esse advogado não tem preservação. Mas tá muito estranho para fazer esses acordos. Tá muito estranho isso aí. O André, 2 milhões de acordo, velho. Um K, cara. Não. Guerrinha, e tu ainda continua jogando na Mega Sena, né, Guerrinha? O André é muito mais fácil um acordo desse. O quanto da demissão que é impressionante, o Thiago Neves jogou no Grêmio 475 minutos, tá? Nessa passagem. Foram 14 partidas e um gol contra o São Luís. Ao todo, 475 minutos. Cada minuto do Thiago Neves custou pro Grêmio R$10.900. Meu André, o que a demissão do Klaus Câmara, ela tem a ver o quanto exatamente com relação a esse contrato feito aí? Ou não tem nada a ver? Ela tem uma boa parcela nisso. Uma boa parcela está relacionada a isso. A demissão do Klaus Câmara, não tudo, né? André, mas se fosse levado a sério, Andrezinho. Quando estourou o assunto lá atrás, Maurício, quando estourou a rescisão do Thiago Neves, que o Thiago Neves foi demitido antes do Klaus Câmara, vamos deixar nesses termos assim, né? Lá era pro Klaus Câmara ter ido também, mas ainda seguraram o Klaus Câmara mais uns dias, e aí depois, com outras questões, digamos assim, até o processo de negociação do Cavani, aí tanto que depois do Grêmio Católica, um dos nomes que eu trouxe junto com o Duda foi, né, no pós-jogo já era que o Klaus Câmara estava como alvo, assim, André, deixa eu pegar ainda um está na mira o preparador físico. Mas só um detalhezinho aqui, por gentileza, Maurício. Vai, Eduardo. Sobre essa história do Klaus Câmara, eu concordo com o André que teve peso, né, a série do Klaus Câmara nessa questão aí. Mas eu não posso acreditar... Tanto que o nome do Klaus está aqui no documento, viu, Gabardo? Sim. Nesse documento do dia 12 aqui. O André, você conhece a realidade do Grêmio também? Eu não posso acreditar que o Klaus Câmara tenha decidido sozinho isso. Não foi. Não, aí, Eduardo, não chegou o ponto, Eduardo. Não, se você fosse chegar por esse caminho, Eduardo, você ia ter que chegar na estátua. Não, se vai demitir um cara porque contratou o Thiago Neves, você vai chegar na estátua. E é claro que você não vai demitir o Renato porque contratou o Thiago Neves, embora tenha sido um pedido evidente, óbvio, expresso, de alguém que já trabalhou com ele no Fluminense e acreditou piamente que o Renato não confeccionou o contrato, não, mas porque contratou... O Renato errou, vamos lá. Não, Maurício. O Renato errou, tá? Não, o Renato errou, vamos lá. O departamento de futebol? Não, o Renato errou, tá? Não precisa ter pedido o Thiago, beleza? Ele vai na coletiva e diz assim, o Thiago comigo vai jogar, beleza. Cara, o Renato, que todo mundo sabe que ele errou, todo mundo sabe, mas ele trouxe o Diego Souza na mesa leva, por exemplo. Até agora o Diego Souza tá indo bem. Cara, o Renato tem a sua parcela de culpa, beleza, tem. Agora tem uma coisa maior. Tem um contrato que é assombroso de mal feito. É assombroso, é inacreditável, é lesa pátria. Eu lembro que nós falamos isso no dia que a gente recebe um WhatsApp dizendo Thiago Neves está sendo rescindido do seu contrato. Duda, é chocante, cara. Duda, tem uma matéria aqui de 22 de janeiro, tá? 22 de janeiro, Gaúcha ZH, o título: se ele cair nas minhas mãos, vocês vão ver quem é o Thiago Neves de verdade. Mas é que não foi ele que fez o contrato. Não, mas pediu o Renato por contratar o Thiago, mas ele é parte disso. Por que o Klaus Câmara foi demitido? A direção executa, e aí tem os valores. Ou seja, tem participação. Não, mas pediu o jogador. Pedir o jogador é uma coisa. Agora o contrato, estabelecer o contrato, as bases contratuais, o salário, a multa, isso é outra coisa. Isso o Renato não fez, né? Isso tem motivo para o Klaus Câmara ser demitido, certo? Tem um motivo. As indicações... Deve ter, óbvio. Não, o Renato não faz. O Renato não faz contrato, cara. O Renato pode ter errado ao indicar, mas isso aí não é do Renato a conta. Aí tem outra conta aí que a gente não sabe o que é. A conta também é do Renato, mas outra proporção. Vamos lá, de novo, vou fazer a frase. A conta é do Renato ter indicado e pedido e ter dito. Comigo ele vai jogar.
Não vai jogar, não ia jogar. Vocês vão ver quem é o Thiago Neves, foi uma das frases. E nós vimos. E vimos. Essa é verdadeira. Ele acertou. Tem uma frase no texto que diz o seguinte, ó. O Thiago é meu vizinho no Rio, converso bastante com ele. No ano passado tentamos trazer. Nessa semana que cheguei, troquei uma ideia com o presidente e o Klaus e liguei para ele para conversar. Ou seja, teve participação do Renato. Ele pediu o jogador, Léo. Não, mas ele pediu. O treinador pediu o jogador, é normal. Mas não é ele que vai dizer quanto o Grêmio vai pagar, né? Mas eu estou dizendo que isso não valeria a demissão, Davi. Isso é um conjunto da obra, porque nós vamos chegar no presidente. A assinatura do Klaus, topando um contrato desse, isso vai ao presidente. O presidente olha os números e diz, vocês estão loucos? Mas o presidente talvez estivesse atabanado por outras coisas por fazer e assinou a Bangu. Não, Maurício, mas, então, é claro, Maurício, que é a última assinatura. O presidente que a gente tanto elogiou por ter dado tanto superávit no Grêmio, né? Não, mas ele antes errou passa por mais gente, drasticamente nesse horário. Mas ele errou ele e o departamento jurídico do Grêmio que assinou esse contrato. Isso é um erro drástico. Os mesmos que tanto acertaram erraram nessa. Acontece. Não, Pedro, né? Antes do presidente tem todo um departamento jurídico e também as pessoas cuidam do dinheiro. Ou tu acha que esse contrato não passa por quem cuida de dinheiro? O cara olha o fluxo de caixa. Não, o cara olha o fluxo de caixa do clube. Tá aqui, vamos ver como é que eu vou pagar esse cara aqui. Tá, mas o cara que tá lá, eles entendem de futebol. Isso aqui é pro Thiago Neves, que tá sem clube, que tá no Leblon. Nós vamos pagar isso aqui. Não, mas os salários do futebol... Se ele for relacionado, nós vamos renovar automaticamente pagando triplo. Mas o futebol é diferente da vida, tá? O futebol é o seguinte, o cara ganha pouco, é 150. Mas vem cá, quem é que tá me ouvindo nesse momento que ganha 150? Eu duvido que tenha um ou dois, no máximo, tá? Que ganha 150 mil por mês dos mais de 100 mil ouvintes por minuto. Me falaram que aqui nesse programa tem um. Não tem. Não tem, nesse programa é tudo de chinelão, isso é um programa de chinelo. Tá? É. Só um respondeu, tu viu, Davi? Só o Malenote, naquele show de rock ali, tá? Bom, então, deixa eu dizer o seguinte, ó. O futebol, quando tu entra com um contrato de 250, 300 mil, é normal. O problema é o seguinte, o departamento jurídico do Grêmio, que fez o contrato, o cara do departamento financeiro, que deu opinião ou não deu, sei lá o quê, ou eles só mandam pagar, e o presidente que assinou o contrato, eles erraram. Todo mundo errou. Exatamente. Claro. Só não foi o Renato só indicou o jogador. Tá, mas agora indicar jogador com acerto erra. A cláusula e o contrato e o salário... Pedro Ernesto me indicou faz 15 anos, imagina? Acontece. Isso é uma coisa. Agora, o que espanta nesse acordo aí, que foi revelado pelo Andrezinho, pelos colegas, é o seguinte, é o acordo. O acordo de 2 milhões de reais para que o Thiago Neves não coloque o clube na justiça por danos morais. Mas por que o que o Grêmio fez para essa boneca? Pois é, o dano moral nesse caso aí, ele é extremamente subjetivo. Vai vir outro, te cuida, hein? Não, é extremamente subjetivo. O Grêmio não poderia alegar danos morais que o Thiago Neves tivesse causado para o clube quando ele fez aquele Twitter lá? Poderia agora. Sou eu culpado, claro. Não sei o quê. Poderia ir. Pode mais porque assinaram o termo que ninguém vai pra justiça, Dudu. Pra mim não ser pego por danos morais, eu vou chamar o intervalo comercial, deixei vocês discutir bastante, acho esse assunto um assunto, sei lá. Nosso bastião moral. Já muitos amigos nossos aqui já mandaram dizer, larguei, não vou pagar mais. Tá, o Nico lá de Nova Roma mandou me dizer isso aí. Não, dizer, isso aí irrita o torcedor. Não largue. É um erro. Porque o próprio Grêmio, por exemplo, trouxe o Jeromel muito mais barato. E olha que o Jeromel trouxe. É o mesmo clube. Isso é certo, não tem dúvida. Tá. E fiquem aqui conosco. Vamos fazer o comercial e voltamos logo depois. E eu só vou poder dizer que vai vir o Gaúcha Mais, mas vamos lá, toca aí. Me ouve ainda? Tem mais alguma informação? Não, o Andrezinho saiu. Tá. Bom, o governador Dória manda dizer que barra a volta da torcida do futebol em São Paulo, o que eu quero cumprimentá-lo por isso, porque ainda não é hora de ter torcedor. Futebol tá indo, ainda enfrentando problemas. Olha o caso do Flamengo, que é suspender o jogo agora contra o Palmeiras. Vamos parar, vamos deixar baixar a onda, depois a gente volta. Os clubes já conseguiram... voltar ao futebol, né, Pedro? O Flamengo foi o que mais pressionou para voltar ao futebol. Agora deu problema nele. Agora tu vê. Bom, deixa eu ver. Alemão, o que tu tem de novo aí, Alemão? Pedro, o Gaúcha Mais começa em seguida ouvindo o delegado